Quem é aquela mulher da parábola da dracma perdida? É surpreendente, eu te garanto. E qual a verdadeira interpretação desse texto? Também é surpreendente, e você vai ver hoje aqui no nosso Momento com o Evangelho. Bom, assim como nos outros evangelhos, também no Evangelho de Lucas, Jesus deixa algumas parábolas para trazer alguns ensinamentos. E dessa feita, ele começa a ensinar sobre o reino de Deus. E ele diz que o reino de Deus é semelhante a uma mulher que tinha 10 dracmas, que eram moedas, ok? E essa mulher perdeu uma das suas dracmas. O que essa mulher faz? Ela primeiro acende a candeia. Segundo lugar, ela varre toda a casa. E terceiro lugar, ela procura diligentemente. Então, com todos os esforços, com toda a força, com todo o empenho, quase que a palavra significa procurar desesperadamente. Então, com muita diligência, até encontrar. E o texto diz que quando ela encontra, a felicidade dela é tão grande que ela chama as vizinhas e dá uma festa. Essa parábola tem a mesma coisa a ver quando Jesus diz que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa nos céus, ok? Então, essa mulher, ela representa Deus. E a dracma perdida é uma pessoa que ainda não encontrou o Evangelho, entende? Essa é uma dracma que está perdida. Ou alguém que está tentando buscar, mas no meio do caminho se perde do verdadeiro Evangelho. Agora preste atenção, eu sempre digo para você, nós não aceitamos a Jesus, Ele é que nos aceita. Vós não escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós outros. As minhas ovelhas o meu Pai me dá. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim. Ok? São vários textos aí. Então, querido, nada, diz Paulo em Romanos 8, do verso 31 em diante, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Se há alguém perdido, Deus toma iniciativa de correr atrás. Então, acender a candeia, varrer a casa, procurar diligentemente, fala do amor de Deus por aqueles que estão perdidos. Ainda que essa pessoa estava buscando o caminho e se perdeu, o amor de Deus, nada nos separa do amor de Deus. Há pessoas dizendo que Hebreus capítulo 6 diz que quando a pessoa está dentro da igreja e se desvia, não tem mais salvação para ela. É uma interpretação errada do texto. Preste atenção. Assim como na parábola do filho pródigo, que quando aquele pai vê aquele filho de longe, ele correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou, a mesma coisa que alguém está perdido, a mulher corre atrás. Esse é o reino de Deus. Deus corre atrás. E quando um pecador se arrepende, há júbilo nos céus. Jesus mais uma vez estava falando contra os religiosos, os escribas, os fariseus, os essênios, os saduceus, toda aquela classe de religiosos da religião do judaísmo, ok? Eles se gabavam de não precisar do arrependimento. Eles já tinham a lei, já praticavam a lei, entende? Eles estavam no templo e nas sinagogas, no templo todos os dias e na sinagoga todos os sábados. Então eles não precisavam. Jesus assim, eu não vim para esses que acham que já estão dentro da igreja e que não precisam de arrependimento, porque arrependimento não é parar de pecar, é metanoia, mudança de mente. Aqueles que já são religiosos e não querem mudar de mente para o verdadeiro evangelho, entende? Agora, quando alguém que está perdido, ele é encontrado, quando Deus realiza nessa pessoa a mudança, né, a metanoia na vida dessa pessoa, e essa pessoa aceita e se arrepende, então há um grande júbilo no céu. Entendeu isso aí? Jesus mais uma vez estava criticando os religiosos, santos, praticantes da palavra, praticantes da religião, frequentadores de templo, de sinagoga, mas que achavam que já eram santos e que não precisavam de arrependimento. Agora, aqueles que sabem que precisam de arrependimento todo dia, quando ele se dá conta de que precisa do arrependimento, há um júbilo, e Deus continua buscando.
Essa é a diferença do evangelho para as religiões. As religiões, religião é do latim religare, a tentativa do homem se religar a Deus, ok? Sempre tentando se religar, mas o evangelho é Deus se religando ao homem. Sempre foi assim, desde o jardim do Éden, Deus tomando iniciativa de procurar o Adão, de fazer a roupa para ele, ok? Esse é Deus, essa mulher é Deus, ama tanto, mas tanto, que emprega todos os esforços para achar aquele que estava perdido, ok?